Mudança e mutação. Há, a meu ver, vasta diferença entre mudança e mutação. A mera mudança não conduz a parte alguma. Uma pessoa pode tornar-se superficialmente adaptável, muito hábil no ajustar-se aos diferentes ambientes e circunstâncias sociais. E existem várias formas de pressão interior e exterior. Mas a mutação requer um estado mental bem diferente. Nesta manhã, desejo salientar a diferença entre estas duas coisas. Mudança é a alteração, reforma, substituição de uma coisa por outra. Mudança implica ato de vontade, consciente ou inconsciente. E, considerando-se a confusão, a miséria, a opressão, a extrema aflição existente em toda a Ásia subdesenvolvida, torna-se evidente a necessidade de uma mudança radical revolucionária. Há necessidade não só de mudança física ou económica, mas também de mudança psicológica. Mudança em todos os níveis de nosso ser, exteriores e interiores, a fim de se proporcionar uma melhor existência ao homem. Isso é óbvio e até os mais extremados conservadores o admitirão. Mas, ainda que o reconheçamos, em regra não consideramos profundamente a questão da mudança e tudo o que ela encerra. Qualquer ajustamento, substituição, reforma, é da ação profunda ou consiste meramente num polimento superficial, numa limpeza na moralidade das relações humanas. Penso que devemos compreender plenamente o que está implicado nesse processo de mudança antes de examinarmos o que considero mutação. A mudança, embora necessária, me pareça sempre superficial. Entendo por mudança todo o movimento operado pelo desejo ou pela vontade, toda a iniciativa concentrada numa dada direção, visante a uma certa atitude ou ação bem definida. Toda a mudança, evidentemente, tem atrás de si um motivo. E esse motivo pode ser pessoal ou coletivo, manifesto ou remoto, pode ser um motivo bondoso, generoso ou um motivo de medo, desespero, mas qualquer que seja a natureza ou o nível do motivo, a iniciativa ou o movimento resultante desse motivo produz uma certa mudança. Isso me parece claro. Em geral, somos suscetíveis, individual e coletivamente, de modificar nossas atitudes sob influência, pressão e também quando aparece alguma invenção nova que, direta ou indiretamente, influi em nossa vida. Podemos ser levados a mudar nossos pensamentos, a orientá-los em diferente direção por um artigo de jornal ou pela propaganda que se faz de uma ideia. A religião organizada empenha-se em educar-nos, desde a infância, numa certa forma de crença, condicionando-nos, assim, a mente, e pelo resto da vida, toda a mudança que operamos fica dentro dos limites modificados dessa crença. Assim, são raros os que mudam, a não ser com um motivo. O motivo poderá ser altruísta ou interesseiro, limitado ou amplo, poderá ser o medo de perder uma recompensa ou de não atingir um certo e prometido estado para o futuro. O indivíduo se sacrifica à coletividade, ao Estado, a uma ideologia ou a determinada forma de crença em Deus. Tudo isso implica uma certa mudança, consciente ou inconscientemente produzida. Pois bem, a chamada mudança é uma continuidade modificada do que já existia. E nessa suposta mudança nos tornamos muito hábeis. Estamos constantemente fazendo novas descobertas na física, na ciência, na matemática, inventando coisas novas, preparando-nos para ir à Lua, etc., etc. Em certos aspectos, tornámo-nos extraordinariamente sabidos, bem informados
E essa espécie de mudança envolve capacidade de ajustamento ao novo ambiente, às novas pressões que ela cria. Mas basta isso? Pode-se perceber tudo o que determina essa superficial modalidade de mudança. Entretanto, sabemos interiormente, profundamente, ser necessária uma mudança radical, mudança não produzida por nenhum motivo ou como resultado de pressão. Percebemos a necessidade de mutação na própria raiz da mente, pois sem ela somos apenas uma horda de macacos habilíssimos e dotados de extraordinárias aptidões e não autênticos entes humanos. Percebendo-se isso profundamente em nós mesmos, que cumpre fazer? Vemos que se necessita de uma mudança revolucionária, de completa mutação na raiz mesma de nosso ser, porque, do contrário, nossos problemas, tanto económicos como sociais, irão crescendo inevitavelmente e se tornando cada vez mais críticos. Necessita-se de uma mente nova, fresca, e para a termos deve operar-se na totalidade de nossa consciência uma mutação não produzida por ato de vontade e, portanto, sem motivo. Não sei se me estou expressando claramente. Percebendo a necessidade de mudança, pode uma pessoa exercer a vontade a fim de produzi-la, sendo vontade ou desejo fortalecido em dada direção pela determinação e posto em movimento pelo pensamento, pelo medo, pela revolta. Mas toda a mudança dessa ordem, mudança produzida pela ação do desejo, da vontade, é sempre limitada. É uma continuidade modificada do que era antes, como se pode ver pelo que está ocorrendo no mundo comunista e também nos países capitalistas. Necessita-se, pois, de uma revolução extraordinária, de revolução psicológica no ente humano, no próprio homem, mas se ele tem um alvo, se sua revolução é planejada, está ainda dentro dos limites do conhecido e, por conseguinte, não constitui mudança nenhuma. Eu posso mudar, posso forçar-me a pensar de outro modo, a adotar um diferente sistema de crenças, posso suprimir um dado hábito, livrar-me do nacionalismo, reformar meu raciocínio, fazer eu próprio a lavagem de meu cérebro, em vez de deixá-la para ser feita por um partido ou igreja. Tais mudanças são muito fáceis de operar em mim mesmo, mas percebo sua total inutilidade porquanto são superficiais e não conduzem à compreensão profunda que deve orientar-nos na vida. Assim, que fazer? Compreendeis minha pergunta? Acho que fui claro. Se faço um esforço para mudar, e esse esforço tem motivo, significando isso que o desejo inicia um movimento em certa direção. Aí está em ação a vontade e, por conseguinte, qualquer mudança que seja produzida é uma simples modificação, não é uma mudança real absolutamente. Vejo claramente que preciso mudar e que essa mudança deve ocorrer sem esforço. Todo esforço para mudar anula-se a si próprio, uma vez que se põe a ação do desejo, da vontade, em conformidade com um padrão, uma forma, um conceito pré-estabelecido. Assim sendo, que fazer? Não sei se sentis, como eu, a relevância dessa questão. O quanto ela nos interessa, não só no sentido intelectual, mas principalmente como um fator essencial em nossa vida. Há milhões de anos, o homem, fazendo um esforço incessante para mudar, entretanto, continua envolto em aflições, desespero, medo,
só tendo raros e fugidios clarões de alegria e deleite. E como pode essa entidade, que há tanto tempo vem sendo fortemente condicionada, alijar sua carga sem nenhum esforço? Esta é a pergunta que estamos fazendo a nós mesmos. Mas o lançar fora a carga não deve tornar-se mais um problema, porque, como antes indiquei, problema é algo que não compreendemos, algo que não temos capacidade para examinar até ao fim e liquidar de uma vez. Para se produzir essa mutação, não, esta é uma expressão errónea. A mutação é uma necessidade e tem de verificar-se agora. Introduzindo-se o tempo como fator de mutação, o tempo cria o problema. Não há amanhã, não há tempo nenhum em que eu irei mudar. Sendo o tempo pensamento, isso tem de acontecer agora ou nunca. Compreendeis? Percebo a necessidade dessa mudança radical em mim, ente humano, parte integrante da humanidade, e percebo também que o tempo, que é pensamento, não deve representar nisso um fator. O pensamento não deve representar nisso um fator. O pensamento não pode resolver este problema. Venho exercendo o pensamento há milhares de anos e, no entanto, não mudei. Continuo com meus hábitos, minha avidez, minha inveja, meus temores, e me vejo ainda todo enredado no padrão de competição da existência. Foi o pensamento que criou o padrão, e o pensamento não pode, em circunstância alguma, alterar esse padrão sem criar outro padrão, sendo o pensamento tempo. Portanto, não posso contar com o pensamento, com o tempo, para operar a mutação, a mudança radical. Não pode haver exercício da vontade e não se pode deixar o pensamento orientar a mudança. Que me resta, então? Vejo que o desejo, que é vontade, não pode operar em mim uma verdadeira mutação. O homem vem trabalhando nisso há séculos e nele não se produziu nenhuma mudança fundamental. Tem-se servido também do pensamento para produzir mudança em si próprio. Pensamento como tempo, pensamento como amanhã, com todas as suas exigências, invenções, pressões, influências e, como vemos, ainda não houve nenhuma transformação radical. Que fazer, pois? Ora, uma vez compreendida em seu todo a estrutura e o movimento da vontade, esta deixa de atuar e, percebendo-se que o emprego do pensamento, do tempo como instrumento de mudança, não passa de mero adiamento. Termina então o processo do pensar. Mas que queremos exprimir ao dizer que percebemos ou compreendemos uma coisa? A compreensão é meramente intelectual, verbal, ou significa que se está vendo uma coisa como fato? Posso dizer que compreendo, mas a palavra não é a coisa real. A compreensão intelectual de um problema não é a solução desse problema. Ao compreendermos uma coisa apenas verbalmente, e isso é o que chamamos compreensão intelectual, a palavra importa muito, mas, havendo verdadeira compreensão, ela perde toda a importância, sendo então simples meio de comunicação. Há contacto direto com a realidade, o fato. Se percebemos como um fato a futilidade da vontade e também a futilidade do pensamento ou do tempo, no produzir essa radical transformação, então a mente, que rejeitou toda a estrutura da vontade e do pensamento, nenhum instrumento tem com que iniciar a ação. Bem, até agora vós e eu temos estado em comunicação e talvez tenhamos também estabelecido entre nós uma certa comunhão. Mas, antes de prosseguirmos,
considero importante compreender o que entendemos por comunhão. Se alguma vez andastes entre as árvores de uma floresta ou pela margem de um rio e sentistes a quietude, tivestes o sentimento de estar vivendo completamente com todas as coisas, com as pedras, com as flores, com o rio, com as árvores, com o céu, sabereis então o que é comunhão. O eu, com seus pensamentos, suas ânsias, seus prazeres, lembranças, desesperos, cessou completamente. Não existis como observador separado da coisa observada. Há só aquele estado de completa comunhão. E espero que seja esta a comunhão aqui estabelecida entre nós. Ela não é um estado hipnótico. O orador não vos está hipnotizando para pôr-vos nesse estado. Explicou certas coisas com todo o cuidado, mas há algo mais que não pode ser explicado verbalmente. Até um certo ponto podeis ser informados pelas palavras do orador, mas ao mesmo tempo cumpre ter em mente que a palavra não é a coisa e que ela não deve interferir na direta percepção do fato. Quando comungais com uma árvore, se alguma vez o fazeis, vossa mente não está ocupada com a espécie dessa árvore ou a respeito de sua utilidade ou não utilidade. Estais em comunhão direta com a árvore. Analogamente, deve-se estabelecer esse estado de comunhão entre vós e o orador, porque vamos passar agora a um assunto dos mais difíceis de tratar verbalmente. Como disse, a ação da vontade e a ação do pensamento como tempo e o movimento que é iniciado por influência ou pressão de qualquer natureza cessaram de todo. A mente, por conseguinte, que de fato observou e compreendeu tudo isso, está completamente quieta. Ela não é a iniciadora de qualquer movimento, consciente ou inconsciente. E isso também é algo que precisa ser considerado antes de podermos ir um pouco mais longe. Conscientemente, podereis não desejar atuar em nenhuma direção determinada, porque já observastes a futilidade de toda a espécie de mudança calculada, da mudança promovida pelo comunista ou pelo mais reacionário conservador. Vedes quanto tudo isso é fútil, mas interiormente, inconscientemente, há o tremendo peso do passado a impelir-vos numa certa direção. Estais condicionado como europeu, como cristão, como cientista, como matemático, como artista, como técnico. E há a milenar tradição muito zelosamente explorada pela Igreja que instilou no inconsciente certas crenças e dogmas. Podeis, conscientemente, rejeitar tudo isso, mas, inconscientemente, o seu peso continua existente. Sois ainda cristãos, inglês, alemão, francês, sois ainda movido pelos interesses nacionais, económicos, familiares e pelas tradições da raça a que pertenceis, e quando se trata da raça antiquíssima mais profunda, ainda é sua influência. Ora, como eliminar tudo isso? Como purificar o inconsciente imediatamente do passado? Creem os analistas que o inconsciente pode ser expurgado, ou parte, ou no todo, por meio da análise mediante investigação, exploração, a confissão e interpretação dos sonhos, etc. De modo que qualquer um pode tornar-se pelo menos um ente humano normal capaz de ajustar-se ao atual ambiente. Mas, na análise, há sempre um analista e a coisa analisada, um observador a interpretar a coisa observada, e isso representa uma dualidade, fonte de conflito. Vejo, pois, que a mera análise do inconsciente a nenhuma parte conduz.
Poderá ajudar-me a ser menos neurótico, mais amável com minha mulher, meu próximo ou outra superficialidade semelhante, mas não é disso que estamos falando. Percebo que o processo analítico, que implica tempo, interpretação, movimento do pensamento que analisa, como observador, a coisa observada, não pode libertar o inconsciente. Por conseguinte, rejeito completamente o processo analítico. Assim que percebo esse fato, que a análise não pode, em circunstância nenhuma, afastar o fardo do inconsciente, estou fora da análise. Já não analiso. Assim, que aconteceu? Não havendo analista separado da coisa analisada, o próprio analista é essa coisa. Não é uma entidade à parte. Descobre-se, então, que o inconsciente é de pouca importância. Percebeis? Estive mostrando quanto é trivial o consciente com suas atividades superficiais, sua perene tagarelice, etc. E o inconsciente é também trivial. O inconsciente, como o consciente, só se torna importante quando o pensamento lhe dá continuidade. O pensamento tem seu lugar próprio, sua utilidade em assuntos técnicos, etc. Mas o pensamento é em todo fútil quando se trata de operar aquela radical transformação. Se percebo ser o pensamento que dá continuidade ao pensador, termina essa continuidade. Espero estáis seguindo o que estou dizendo, que requer muita atenção. O consciente ou o inconsciente pouco significam. Eles só se tornam importantes quando o pensamento lhe dá continuidade. Ao perceberdes a verdade de que todo o processo do pensar é uma reação do passado e não pode, de modo nenhum, atender à enorme necessidade de mutação, então, tanto o consciente como o inconsciente perdem toda a importância e a mente deixa de ser influenciada ou impelida por qualquer dos dois. Por conseguinte, já nenhuma iniciativa toma, fica completamente quieta, tranquila, silenciosa, embora ciente da necessidade de mutação, revelação, de completa e radical transformação do nosso ser. A mente nenhum movimento inicia em qualquer sentido e, nesse total percebimento, nesse silêncio completo, opera-se a mutação. A mutação, pois, só pode verificar-se de uma maneira não diretiva, isto é, quando a mente nenhum movimento inicia e, por conseguinte, permanece inteiramente tranquila. Nessa tranquilidade há mutação, porque a raiz do nosso ser fica exposta, estiola-se. Esta é a única revolução real e não a revolução económica ou social, e não pode ser feita pela vontade ou pelo pensamento. Só aquele estado de mutação pode-se perceber o imensurável, algo de supremo, acima de toda a tecnologia e todo o reconhecimento. Espero que não tenhais adormecido. Quereis fazer perguntas? Pergunta. Até onde tenho experimentado, o pensamento me condena ao isolamento, porquanto me impede a comunhão com as coisas que me cercam e também de penetrar as raízes do meu ser. Por conseguinte, pergunto: por que pensam os entes humanos? Qual é a função do pensamento? E por que tanto exageramos a importância do pensar? Krishnamurti. Supus que isso já tivesse ficado para trás. Está bem, senhor, vou explicar. Escutar meramente uma explicação não é ver o fato. E não podemos estar em comunhão por meio de uma explicação, a menos que ambos vejamos o fato e não o toquemos. Isto é, nos abstenhamos de nele interferir. Então, estamos também em comunhão com o fato. Mas se interpretais o fato de uma maneira e eu o interpreto diferentemente, não estamos em comunhão nem com o fato, nem entre nós. Ora, como surge o pensamento que isola, que não dá amor, o único meio de comunhão? E como pode terminar esse pensamento? O pensamento, todo o mecanismo do pensamento,
tem de ser compreendido e essa própria compreensão é o seu fim. Examinemos isso. Surge o pensamento como reação. Quando há um desafio. Se nenhum desafio houvesse, vós não pensaríeis. O desafio pode ter a forma de uma pergunta trivial ou importante e conforme a pergunta respondemos. No intervalo de tempo entre a pergunta e a resposta, começa o processo de pensamento. Não é verdade? Se me perguntais alguma coisa com que estou bem familiarizado, minha resposta é imediata. Se me perguntais onde moro, por exemplo, não há intervalo de tempo, porque não tenho de pensar nisso e imediatamente respondo. Mas se vossa pergunta é mais complexa, há um intervalo durante o qual fico rebuscando na memória entre vossa pergunta e minha resposta. Podeis perguntar-me qual a distância entre a Terra e a Lua. E eu digo, será que sei alguma coisa a este respeito? Sei, e então respondo. Entre vossa pergunta e minha resposta há um intervalo de tempo durante o qual a memória se põe em funcionamento, fornecendo por fim a resposta. Assim, quando sou desafiado, minha resposta pode ser imediata ou pode necessitar de algum tempo. Se me perguntais algo a cujo respeito nada sei, o intervalo é muito mais longo. Digo, não sei, mas vou verificar. E, não encontrando a resposta entre as coisas guardadas na memória, apelo para alguém a fim de obter a informação ou procuro-a num livro. Também aqui, durante esse longo intervalo, o processo de pensamento está em função. Essas três fases nos são bem familiares. Pois bem, há uma quarta fase que talvez desconheçais ou nunca tenhais encadeado às outras e que é a seguinte. Vós me fazeis uma pergunta e eu realmente não sei a resposta. Minha memória não tem registro dela e eu não estou contando que outra pessoa me dê a resposta. Não tenho resposta nenhuma e nenhuma expectativa. Com efeito, eu não sei. Não há intervalo de tempo e, por conseguinte, não há pensamento porque a mente não está à procura de nada, nem esperando nada. Este estado é, com efeito, uma negação completa, um estado livre de todas as coisas que a mente tem conhecido. E só então o novo pode ser compreendido, sendo o novo o supremo, ou outra qualquer palavra que preferirdes. Nesse estado, cessou todo o processo de pensamento. Não há observador nem coisa observada. Não há experimentador nem coisa experimentada. Toda a experiência cessou e nesse silêncio total há completa mutação.